Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando em casa? Vamos para a nossa aulinha de hoje. A nossa aula de hoje é sobre fotossíntese. Eu tenho certeza que a maioria dos alunos já ouviu falar sobre a fotossíntese, né? Então a gente vai estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais hoje sobre esse processo. Esse processo, pessoal, ele é fundamental para a existência da vida do jeito que a gente conhece, pelo menos no nosso planeta. É fundamental. E quem que realiza esse processo? São seres chamados de autótrofos. Os seres autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então nós temos nós, seres humanos e os outros animais, nós somos seres heterótrofos, a gente precisa do alimento para obter energia através dele. As plantas não, elas obtêm a energia para elas crescerem, para elas se manterem vivas através desse processo chamado fotossíntese. Nesse processo a planta precisa de gás carbônico. Olha só que importante, esse gás que em excesso ele é poluente, ele é um gás essencial para acontecer a fotossíntese. Então a planta precisa de energia luminosa, gás carbônico e água. Ela usa isso tudo lá dentro das células dela, lá nos cloroplastos, e transforma isso em oxigênio, que é liberado na atmosfera. Então é um processo importantíssimo dos seres produtores e fundamental para a vida no nosso planeta. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Os materiais que nós vamos utilizar hoje na nossa aula, eles são um pouco específicos. A gente vai usar uma plantinha que tem que comprar, se você quiser fazer. Mas se não der para fazer, não tem problema. Vocês prestem atenção que aí vocês vão ver como é que acontece a fotossíntese, tá bom? Vai dar para dar uma observada nesse processo. Vamos separar os materiais agora. Então vamos separar os materiais para a nossa aula, tá? Nós vamos precisar de uma luminária, mas não é essencial. A gente pode fazer também durante a tarde, deixar a atividade, por exemplo, no sol. Daí vai ter a mesma função, o sol vai ter a mesma função da luminária, tá? Nós vamos precisar de uma colher, bicarbonato, um tubinho desse daqui, que é um tubinho de ensaio. Tem criança que tem em casa, ele geralmente em aniversário vem com balinha, né? Então tem criança que tem, se não tiver, também dá pra comprar nessas lojas de festa que tem material para festinha de aniversário. Vamos precisar de um funil. Se você tiver um funil transparente, é muito melhor. Como a gente está trabalhando com o material que nós temos em casa, né? Eu não tenho. É esse daqui que a gente vai usar. Um pote transparente, água e essa plantinha aqui. O nome dessa plantinha é elódia, é uma plantinha aquática que o massinho dela custa R$6 em loja de aquário. Essa nossa atividade, pessoal, tem algumas coisas que é claro que vocês não têm em casa. É difícil alguém ter um elódia em casa, a não ser que tenha aquário. Então, se você não puder comprar, não tem problema. O importante da aula é você fazer a observação do que a gente vai prestar atenção, do que a gente vai ver aqui, ver as coisas que vão estar acontecendo. Se você não conseguir fazer, vamos prestar bastante atenção aqui para responder as questões que estão indo no caderninho, certo? Então vamos começar a montar a nossa atividade. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar um pouco de bicarbonato e botar ali na vasilha, tá? Um pouquinho de bicarbonato. Vamos colocar assim com cuidado. Ali no cantinho, deu pra ver? Vamos pegar os raminhos de elódia. Os raminhos de elódia e vamos colocar aqui no funil. Pena que o funil não é transparente. Então os raminhos estão aqui dentro. Vou colocar com cuidado aqui. Agora nós vamos encher de água. Ui.
Ela tem que ficar, o funil tem que ficar paradinho ali, né, senhor funil? Agora, com o tubinho, pessoal, a gente tem que encher também ele de água e colocar ali em cima, tá? Enchemos o tubinho de água. E aí, com cuidado, vamos colocar aqui. Bom, eu acho que vai ficar muito chato de vocês não verem a plantinha, então eu vou dar uma modificada. Eu vou colocar um raminho de elódia dentro do tubinho de ensaio também, tá? Vai ter elódia dentro do funil, eu só vou tirar o tubinho de ensaio, vou colocar água e uma elódia lá dentro também, tá bom? Olha lá, pessoal, então eu coloquei, vou mostrar, aproximar para vocês verem. Eu coloquei o tubinho de ensaio com a elódia em cima. Se você não tiver luminária, se você quiser fazer com a luz do sol, pode ser um dia de tarde, assim, fica legal também. Aí nós vamos deixar a luz aqui e a luz em cima dessa planta, com o auxílio do bicarbonato, que vai liberar gás carbônico, a gente vai começar daqui a pouco a ver a formação de oxigênio. Lembram que a planta, quando ela faz fotossíntese, ela precisa de gás carbônico, água e energia luminosa. E ela vai produzir carboidrato para ela ter energia para crescer e vai produzir oxigênio também. Esse oxigênio a gente vai começar a ver daqui a pouco as bolinhas se formando. Tem que esperar um pouquinho, tá? Então você deixa mais ou menos 1 hora no sol. Eu vou deixar aqui também e daqui a pouco, quando começar, eu mostro pra vocês. Olha lá, pessoal, então faz uns 15 minutinhos que a nossa elódia ela tá aqui, com a luz sobre ela. Então aqui, ó, vocês já podem observar todas essas bolinhas que estão se formando aqui, é o oxigênio, ó, de vez em quando sobe bolinha. É o oxigênio que está sendo produzido pela elódia. Então ela absorve gás carbônico, água, energia luminosa, que é a nossa energia aqui, ela vem dessa lâmpada e ela produz daí carboidrato para ela crescer e ela produz oxigênio. E o oxigênio que a gente está conseguindo ver aqui, ó, todas essas bolinhas de vez em quando sobem. Se a gente tivesse um funil transparente, vocês iam estar vendo esse funil todo cheio de bolinha também. Dá uma balançadinha aqui para ver se sobe. De vez em quando sobe umas bolinhas. Tá vendo subir? Então aqui a gente consegue observar esse processo. A planta, ela faz 2 processos. Um é a fotossíntese e o outro é a respiração. Ó, tá subindo bolinha. E nesse processo de fotossíntese, ela produz o seu próprio alimento e libera oxigênio. Esse processo a planta faz enquanto ela tiver luz. Quando a planta que está, por exemplo, lá na floresta tiver sol, então ela faz durante o dia. E aqui a nossa planta, se a gente deixar ela direto aqui, ela vai ficar fazendo fotossíntese. O outro processo que a planta faz é a respiração. Igual o ser humano, respira, absorve oxigênio e libera gás carbônico. E na fotossíntese é o contrário, absorve gás carbônico e libera oxigênio. E na fotossíntese é só quando tem luz. E a respiração é constante, tá? Então a gente tem que lembrar disso, que tem muita gente que confunde, que acha que a planta respira gás carbônico, mas ela não respira gás carbônico. A respiração da planta é constante e ela absorve oxigênio na respiração. E aí ela faz também a fotossíntese, que é onde ela absorve o gás carbônico. Dá uma balançadinha aqui para terminar. Então, agora eu quero que vocês peguem as atividades que foram no caderno e vamos responder, tá? Se tiverem dúvidas, podem mandar.